Olá, hoje, terça-feira, 12 de novembro, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Léxio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus me preserve da vida inclinada ao conforto, da língua desenfreada, da mente dispersa, da consciência sem exame, da oração indolente, do desleixo nos sacramentos e do amor por mim mesmo e pelas coisas no lugar de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, Carta de São Paulo a Tito, capítulo 2, versículos de 1 a 8, pula para o 11 e vai até o 14. Aqui São Paulo, ele dá várias determinações na carta para Tito. As Sagradas Escrituras nos falam no dia de hoje. A palavra de Deus nos fala no dia de hoje. Que o teu ensino seja conforme a sã doutrina. Os mais velhos sejam sóbrios, ponderados, prudentes, fortes na fé, na caridade e na paciência. Veja bem, sejam sóbrios. Então, viver a vida com sobriedade é determinação de Deus. Sem excessos, com prudência, ponderando cada decisão que vai tomar, ponderando as próprias condutas, os próprios comportamentos. Sejam fortes na fé. Ontem a gente examinava a minha fé. Em quem eu tenho depositado a minha esperança? A minha fé é uma virtude, um dom desenvolvido, fortalecido dentro de mim? Ou algo atrofiado? E a palavra de Deus determina, sejam sóbrios, fortes na fé, na caridade. A caridade, no sentido bíblico, não é dar a esmola. É a virtude teologal, ou seja, teologal porque vem do próprio Deus. Só Deus pode nos conceder. Caridade é o amor a Deus sobre todas as coisas. O amor às criaturas, antes de tudo, por amor a Deus. Seja forte na caridade, ou seja, ame a Deus em tudo que você faz. Amemos a Deus em tudo que nós fazemos. Sejam fortes na paciência, capacidade de resistir, capacidade de sofrer, aprender a sofrer com fé, com caridade, com esperança, aprender a padecer, paciência de padecer, aprender a sofrer bem, como? Quando o sofrimento nos visita por causa da virtude da paciência, a gente sofre do jeito que a gente tem que sofrer, com amor, com fé e com esperança. Assim também as mulheres observem uma conduta santa. Mulheres, observem uma conduta santa, não sejam caluniadoras, ou seja, não seja fofoqueira, não fale mal da vida do outro. Olha, fico raiva, a palavra de Deus está falando para as mulheres. As mulheres observem uma conduta santa, não sejam caluniadoras nem escravas do vinho, ou seja, viver a vida com sobriedade, sem ser dada aos excessos da bebida, aos excessos da comida, a gula, aos excessos da língua, a falta de temperança. Mas sejam mestras do bem, saibam ensinar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos, a cuidarem dos seus filhos, a serem prudentes, a serem castas, ou seja, mulheres que vivem a castidade dentro do casamento, mulheres que vivem a castidade no namoro,
no noivado, na vida de solteira. Boas donas de casa, dóceis para os maridos, bondosas, para que a palavra de Deus não seja difamada. Aí você pode pensar, fazendo a Lexio Divina, que a palavra de Deus é retrógrada, né? Dizer que a palavra de Deus é retrógrada, atrasada, é dizer que o próprio Cristo é retrógrado. Dizer que o Cristo é retrógrado, dizer que Jesus é retrógrado, é dizer o quê? Que Jesus está inclinado ao equívoco. Deus não erra. Quem erra somos nós. A palavra de Deus é atual. Por quê? Porque Deus não pertence ao tempo. A verdade de Cristo é a verdade de ontem, de hoje e de sempre. Porque o tempo é que pertence a Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor, é a revelação íntegra deste Deus que é eterno. Portanto, a palavra de Deus é atual e é para mim e para você. E ela está dizendo: mulheres, saibam ensinar as jovens a amarem os seus maridos, a cuidarem dos seus filhos, a serem prudentes, a serem castas, a serem boas donas de casa. O marido fornece, a mulher organiza, governa. O homem tem um aspecto mais objetivo, a mulher um aspecto mais subjetivo, atenta aos detalhes. E aí continua: exorta igualmente os homens, os jovens, a serem moderados. Então, viver com sobriedade, com moderação, com prudência, homens. Vivendo uma vida íntegra, com integridade na doutrina. E aí aqui o versículo 7, e mostra-te em tudo exemplo de boas obras. Mais uma vez, São Paulo vem tocar na gravidade, na importância de ser exemplo. O exemplo é a forma mais eficaz e mais duradoura de exercer a liderança. De um pai para filho, de uma mãe para uma filha, para um filho, para uma criança, de um professor para um aluno, de um formador para um formando, de um pastor para uma ovelha, de um padre para os fiéis, a força do exemplo. Ah, mas de fato nós não somos exemplos para ninguém, verdade, sem a graça de Deus. Porque sem a graça de Deus somos o quê? Pecado e maldade. Mas com a graça de Deus devemos assumir a responsabilidade de corresponder a esse chamado que a palavra de Deus está nos fazendo. Pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação para todos os homens. Aí aqui a gente conclui a primeira leitura para ir para o Evangelho. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade. Quem é ela? A graça de Deus. Portanto, perceba, a graça de Deus nos ensina a abandonar a impiedade, as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade. Ou seja, devemos buscar viver a nossa vida dentro, imersos na graça de Deus, consumidos, possuídos pela graça de Deus, enxertados na graça de Deus. Por isso devemos viver a vida buscando rejeitar o pecado, porque é o pecado que nos retira de viver a vida em estado de graça, ou seja, dentro da graça de Deus, que nos ensina, mais uma vez, a abandonar a impiedade, as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade, com sobriedade, sendo forte na fé, na caridade e na paciência. O evangelho de hoje, Jesus traz uma palavra muito dura, está em Lucas capítulo 17, versículos de 7 a 10. E ele diz, abre aspas para Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário,
Não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, serve-me, e enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber? Será que vais agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. É Jesus falando para mim e para você hoje, sabe? Nos ensinando a mortificar a nossa soberba. O pecado raiz, o pecado original, a soberba, ao qual nós lutaremos até o fim, com o qual nós lutaremos até o fim dos nossos dias aqui na terra. O pecado da soberba. Jesus quer nos ensinar a mortificar. Como? Não superestimando aquilo que a gente faz. Viver a palavra de Deus é fazer o que tem que ser feito. Viver conforme a fé da igreja, que é o depósito da fé com base na tradição da igreja e das Sagradas Escrituras, é fazer o que tem que ser feito. Viver uma vida sóbria, prudente, forte na fé, na caridade, na paciência, é fazer o que tem que ser feito. Ou quando a gente chega no nosso trabalho para fazer aquilo que a gente tem que fazer, a gente entrega o resultado e a gente espera o elogio. É chegar com a minha obrigação, com o meu dever, fazer e esperar que eu vou ganhar o quê? Uma caixa de chocolate? Um bombom? Um consolo? Não. Jesus aqui está nos ensinando que não seja nós, né, a superestimar as nossas obras. E que a gente reconheça que o que há de bom em nós é graça de Deus. Para quando a gente fizer aquilo que tem que ser feito e a gente receber o elogio, a gente dar glória a Deus. E não querer a glória dos homens. Por quê? Quando a gente precisa do elogio para fazer aquilo que tem que ser feito, a gente está sendo medíocre. A gente não está sendo forjado um homem maduro, uma mulher madura. Porque eu faço para receber o elogio. Quero superestimar o meu dever de pessoa. Não. Aí eu vou morrer imaturo, infantil, porque eu careço do elogio para fazer a minha obrigação. Sobretudo no discipulado de Cristo. Então, quando eu fizer a caridade, eu não vou querer esconder a caridade que faço, eu vou querer mostrar tudo que eu estou fazendo. Ou seja, de certo modo, de um modo velado, eu estou atendendo a minha soberba. Como é que eu mortifico isso? Quando eu faço o que tenho que fazer, independente se eu vou ser elogiado ou não. Ainda mais quando eu faço o que tenho que fazer, mesmo sendo criticado, reconhecendo que há sim uma inutilidade em mim, que só é resolvida a partir da graça de Deus. É isso que a palavra de Deus hoje vem nos ensinar. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.